Bom, então vamos lá, acredito que esse aqui seja o último vídeo. Acabei demorando mais do que eu esperava pra fazer isso aqui, mas acredito que agora seja mais o básico então, ou mais, digamos assim, avançado na real. Eu verifiquei um pouco o que eu acabei errando aqui, digamos assim. Quando tu vai buildar e passar um Dockerfile, que pode ser diferente, então, porque geralmente se tu faz isso aqui, tu tem que fazer um Dockerfile, ok? Eu vou acabar te mostrando aqui, então, agora nesse vídeo, mas tu também usa o context, então tu fala onde que está o Dockerfile, e aí tu fala qual que é o Dockerfile. Então, como eu tenho mais de um Dockerfile aqui, API Dockerfile e Mongo Dockerfile, eu tô falando aqui, qual que é o contexto, onde é que está o que eu quero buildar, onde é que está. Então eu falo que eu tô, tá nessa mesma pasta que está o meu compose, ok. Então eu vou entrar aqui e vou pegar e vou buildar isso aqui, ok, isso. Então aqui seria a mesma coisa que isso aqui, ok, certo? Vou só baixar aqui e aqui eu tiro isso aqui, ok. Vamos lá então. Outro erro que eu cometi, network. O network, na verdade, tu não define desse jeito, tu define dessa forma aqui. Tu continua assim igual, mas é definido daquela forma. A princípio, então, seria isso, se eu não me engano. Sudo docker compose up no menos build. Vamos ver. É importante tu tentar sempre e dar uma olhada o porquê. Contains invalid sub should be an array. Como tu pode ver aqui, qual que é a diferença disso aqui para isso aqui? Bom, isso aqui tem um espaço e esse aqui não. Como eu falei, a indentação é algo bem rígido no Docker, ok? Então, como dá pra ver aqui, ele está buildando a nossa API e já buildou o nosso banco. O que acontece? Acabei esquecendo, mas basicamente para rodar a nossa API, a gente já tem que ter o banco no ar. Então a gente consegue falar que depends on. Então a gente pega e fala qual que é o nome do nosso serviço, database Ruby. E é interessante que eu botei o nome do serviço, ok? Com o mesmo nome que o container dele, certo? Então tu vai ver aqui quando a gente buildar ele, como é que vai acontecer. Mas tu vai ver aqui que ele vai ter o mesmo nome, ok? Então é interessante porque tu tem certeza que tu tá se referenciando a esse aqui. Então vamos buildar de novo. Ou seja, eu tô falando aqui pro Docker, cara, tu só inicia isso aqui quando esse aqui tiver iniciado e estiver ok. Entendeu? Basicamente isso. Ok no caso que ele estiver, tipo, que ele rodou, mesmo que ele dê algum erro. Ok. É basicamente isso. Vamos ver. Eu não botei o traço D, então ele acabou me mostrando aqui, certo? Foi até bom, porque eu acho que ele vai dar algum erro que ele não vai conectar na database, certo? Então vamos ver aqui. Ele vai reclamar que não conectou. Vamos ver aqui. A gente botou como database Ruby. Só que acontece que a gente não está usando isso aqui, certo? Então, só para te explicar. Ele deu erro, ok? Por quê? Se tu tenta rodar um container, ok? Então, como tu pode ver aqui, tá? Ele vai estar funcionando aqui, tá? A minha database é para estar funcionando, ok? E eu vou te mostrar o seguinte, se eu botar aqui, localhost. Então, eu vou vir aqui e eu vou simplesmente pegar, eu vou ter que abrir um outro terminal, ok? Eu vou dividir esse terminal, vou abrir aqui, sudo, não, vou dar um npm run def, ok? Vamos ver o que vai acontecer. Ele, a princípio, também não está funcionando. Porque era pra ele ter me mandado uma última mensagem aqui embaixo, se eu não me engano. Falando que ele tá ok. Deixa eu pensar um pouco. Tutores, Ruby 1, 2, 3.
foi usado isso aqui. Roubo restaurante. Talvez se eu fizer desse jeito. Não, mas eu vou botar do jeito correto, então, na verdade. Porque daí ele vai rodar a princípio. Vamos ver aqui, database Ruby. Database Ruby. Ok. Vamos lá então. Ele vai buildar de novo pra gente. Tem que tomar muito cuidado porque muitas vezes ele acaba não buildando direito, certo? Então, por exemplo, quando tu altera às vezes o .env aqui, ele acaba não copiando de novo o .env. Então tem que tomar algum cuidado. View logs. Como tu pode ver aqui, ele foi certo, ok? Por quê? Como tu pode ver aqui, ó, então, só te mostrando aqui, ó. Ok, eu tenho individuals containers, então aqui são containers individuais. Isso aqui tudo eu vou apagar, porque era daquela vez que a gente estava usando só com uma imagem, certo? Aqui ele está sendo feito como um compose. Então, como tu pode ver, elas estão relacionadas, essas imagens, certo? Aqui, como tu pode ver, então, ela tem realmente aqui a parte em que tu tem os arquivos dentro do... aqui, entendeu? Então não é, ó, como eu falei, tu consegue botar as coisas aqui, certo? Então aqui, ó, por exemplo, tem a pasta git, que eu poderia ter excluído. Tem a Node Modules, porque ele instala, ok? Mas, por exemplo, tem a pasta dist, que eu poderia ter excluído aqui no Docker Ignore. Eu poderia ter excluído o Docker Ignore daqui, então, entende? Então, para uma produção, aí o Docker Ignore vai ser bem interessante. Como tu pode ver, a nossa aplicação estaria rodando, ok? Insomnia, nossa, eu não tenho Insomnia baixado. Mas, cara, eu não tenho Insomnia baixado, mas confia em mim, tá? Confia que a aplicação tá rodando, ok? Isso aqui basicamente ele tá rodando, certo? Então, só pra tu entender, quando tu tem dois containers, então tu usando um compose aqui, por exemplo, quando tu tem dois containers, por exemplo, API Ruby e database em Ruby, tu tem que especificar no teu .env que toda vez que tu for acessar um deles, por exemplo, se for o cache aqui de um Redis, tu vai botar o nome do container e do serviço, ok? Então é por isso que eu gosto de definir o nome do serviço, o mesmo nome do container, certo? Porque eu garanto que vai conectar naquilo ali. Por exemplo, se eu quisesse rodar isso aqui localmente, tá? Eu teria que botar aqui localhost, ok? Por que não foi? Cara, não tenho certeza do porquê que não foi. Talvez porque o banco tá configurado de um jeito certinho pra rodar dentro do container, entendeu? Então é um pouco complexo de eu te explicar. O Docker ele tem várias partições que tu tem que acabar estudando. Um outro exemplo eu vou te mostrar aqui então. Como tu pode ver, eu quero que tu não dê muita bola para isso aqui. Supondo, por exemplo, que tu tem mais de um projeto. Então, por exemplo, tu tem um projeto no teu Git que o nome é front, que seria client, e tu tem um projeto no Git que o nome é API, certo? Cada um desses vai ter uma coisa. E todos neles, e nos dois, tu quer usar o copy ponto, ok? Então aqui, vamos supor que é um outro que nem esse aqui, com o nome de Docker client.txt, ok? Vamos supor que são coisas diferentes, certo? Então, o que tu poderia fazer, tá? Tu pode pegar aqui o teu Docker Client e botar dentro da tua pasta Client, o teu Docker API e botar dentro da tua pasta API. Tu pode ter aqui, então, .docker ignore aqui. Tu pode ter um Docker ignore aqui e um aqui, ok? Esse Docker ignore talvez tu não precise, ok? Então tu bota um Docker ignore para cada um. Então vamos supor que o teu back é C# e o teu front é Node. Então os teus Docker ignore do C# são diferentes
do Node, por exemplo. Uma aplicação Node geralmente vai gerar um Node Modules. Então, se fosse os dois, talvez tu poderia manter um Docker Ignore aqui fora, certo? Para ele pegar e fazer nos dois. Então, talvez aqui tu precisaria, por exemplo, barra API barra Node Modules. Eu não me lembro, talvez, se funciona também fazer isso aqui, ok? Eu não me recordo, talvez tu tenha que dar uma pesquisada, é interessante. Mas basicamente é isso aqui. Então, aqui então tu teria a tua pasta com a API, com o cliente, com o cliente. Então tu vai ter aqui o teu Dockerfile, digamos assim, tá? Que nem o API Dockerfile. Tu vai ter o teu Dockerfile aqui, que tu vai pegar ele e tu vai buildar ele como tu precisa para tu rodar o teu front, certo? E aqui tu vai rodar ele como tu precisa para tu rodar o teu back. E aqui então no teu Docker Compose, por exemplo, aqui no teu Docker Compose, mudei só pra ficar bonitinho, certo? Tu pode então botar aqui context API. E aqui, ao invés de, por exemplo, botar um Docker API, tu poderia ter botado, por exemplo, Dockerfile. O Dockerfile. Por quê? Porque aqui dentro da pasta API eu vou ter só um Dockerfile, ok? Aqui dentro da pasta client eu vou ter só um Dockerfile também, ok? E aqui eu poderia ter, por exemplo, eu vou ter a API, o cliente, mas eu quero também botar o banco. Então eu posso botar o banco aqui fora, ok? Então eu posso referenciar eles sempre usando o Dockerfile. Ok, então a gente vem aqui, a API, eu defino aqui como Dockerfile. Como eu escrevi, certo? Consegue botar o D minúsculo também, não tem problema. Eu só que é um pouco de toque. Então é isso. Aqui, por exemplo, que eu estou definindo o container com o mesmo nome que eu uso aqui, por exemplo. Então, tem várias formas de tu fazer, certo? Aqui, como tu pode ver, eu estou dando só os comandos run. E aqui no meu compose, eu estou dando então um pnpm run dev, certo? Que seria para rodar minha aplicação. Então, se eu rodasse aquela imagem ali sozinha, sem ser um compose, dando esse comando, que seria o comando do cmd que eu dou aqui nesse aqui, certo? Ele não rodaria sozinho, tá? Eu precisaria de um compose para ele estar rodando esse comando aqui, certo? Então, a princípio é isso aí. Só te dei esse outro exemplo aqui que talvez possa te dar uma luz, assim, caso tu precise juntar mais de um tipo de projeto junto num Docker. E tá rodando aqui, como tu pode ver, ele não acusou nenhum erro, certo? Como tinha acusado nas outras vezes ali que a gente viu. E aqui tu consegue dar Ctrl C e fechar o terminal tranquilo também, tá? Que ele não vai parar. Tu consegue, por exemplo, parar aqui um sozinho, ok? Tu consegue remover um sozinho. E é importante, eu vou te ensinar agora um comando aqui por último, só pra tu entender. Sudo, eu vou ter que fazer nesse aqui porque a pasta é certa. Sudo docker compose down. O que ele vai fazer? Ele vai procurar o Docker Compose que tem aqui no Ruby Restaurant, que seria essa pasta, e ele vai parar ambos os meus aqui, tá? Então ele acaba parando aqui tudo que eu tenho do Docker Compose. Agora, o porquê que eu perdi o Wi-Fi aqui, não vou saber te dizer. Acho que ele é meio bugado no meu PC. Talvez pra ti, tu não precise botar o tracinho junto, talvez tu tenha que botar separado também pra dar up, pra dar down e tal. É importante tu botar sempre down, menos V. Sempre que eu digo o seguinte, sudo docker compose down, é menos V? Não, é menos V. Deveria ser, né? Porque daí tu tira os volumes. O que seriam os volumes? Cara, os volumes é basicamente um lugar que ele vai alocar na memória do teu PC. Ele vai alocar na memória do teu PC pra estar usando e guardando. Tu consegue definir então onde que tu vai guardar, tipo, o teu banco de dados. Então tu consegue definir para ele ficar nessa pasta aqui, ou por exemplo, como nesse projeto aqui, eu consigo definir ele para ficar na pasta da API ou na pasta do client, ou eu posso falar pro Docker criar uma outra pasta aqui mesmo para ele estar guardando isso aí. E
Tu tem que tomar bastante cuidado com esse negócio de volume, certo? Tem algumas aplicações que tu vai acabar sendo um pouco mais complexas e tu vai ter que adicionar, algumas não. E também é interessante eu te mostrar que tu consegue aqui restart. Tu consegue botar isso aqui. O que que isso aqui vai fazer pra ti? Isso aqui, se tu bota num banco de dados, toda vez que tu descer o container, ok? Toda vez que tu descer o container, ó, quando tu pode ver aqui, eu também consigo selecionar os que eu quero rodar, certo? Então, tipo, se eu quiser rodar só o banco, posso vir aqui e tal e selecionar só o banco, certo? Eu não vou fazer, tu pode testar. Toda vez que eu derrubar o meu banco e toda vez que eu subir ele de novo aqui, digamos, dar um stop e um start de novo, toda vez que eu der um start de novo nele, ele vai vir zerado. Então todos os dados que eu tinha nele antes vão vir apagados, certo? Então é basicamente isso. A versão eu poderia ter botado 3.9 também, não alteraria muita coisa. Tu tem que tomar cuidado que quando tu rodar um container, ok, vamos supor, o meu container está rodando, se eu acabar, por exemplo, apagando isso aqui, e depois eu tentar derrubar o Docker Compose direto, tu vai perceber que ele vai falar que, tipo, ele não vai derrubar este serviço, porque ele não está no teu Compose. Ele leu o teu Compose na hora, e aí ele pega e seleciona aquilo ali que tem, e ele apaga só aquilo que tem. Então tu consegue comentar alguma coisa quando tu não quer apagar certa coisa, ou por exemplo no banco que está sempre restart hours, tu consegue dar um comenta, então tu dá um compose down, baixa só as outras coisas que não são o banco, por exemplo, que tem um restart hours, e aí depois tu descomenta se tu for mexer em alguma coisa, certo? É basicamente isso. Acredito que eu já tenho te ensinado bastante coisa sobre o Docker, que tu vai acabar usando. Então, sudo docker compose down -v. Como tu pode ver, ele aceita o -v, antes ele não aceitou porque ele entendeu que não tinha um Docker Compose. Então, quando tu dá isso aqui, ele pega e ele aceita, e ele tira junto os volumes que tu tinha dele. Então ele vai apagar as imagens e todo o resto, tipo, se tu não usar. Então, os volumes aqui. Os volumes, por exemplo, que essas coisas aqui baixaram. Então, muitos volumes desses aqui são, por exemplo, cache, ok? Então, toma cuidado com o volume e é isso aí. Feito.